Prezados amigos, é uma alegria muito grande estarmos aqui de volta no 5º Congresso Espírita Online da FEAC da Rádio Evoluir. O tema que iremos abordar hoje é viver em família, educando os nossos sentimentos. Para que a gente possa falar de família, é necessário primeiramente que nós olhemos um pouquinho para dentro de cada um de nós. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós falamos, fazemos no dia de hoje, é fruto de tudo aquilo que nós vivenciamos na família. Muitas vezes o nosso questionamento é: por que a minha família é dessa ou daquela forma? Por que a família do outro me parece uma família muito melhor do que a minha? Por que exatamente eu vivencio essa ou aquela situação? Ou eu vivenciei essa ou aquela situação? Os questionamentos são extremamente válidos. Mas a primeira coisa que nós precisamos pensar é que Deus escreve certo aquilo que muitas vezes a nossa miopia nos impede de enxergar de forma mais clara, de forma mais reta. Se nós estamos vivenciando uma determinada família, estejamos gostando ou não, precisamos ter em mente que aquela família é justamente a família de que necessitamos. É a família mais importante para o nosso processo de formação em termos de espírito. Estamos na Terra justamente para podermos evoluir, para podermos crescer na direção do Cristo. Enquanto não tivermos isso em mente, solidificado dentro de cada um de nós, nós vamos passar por uma série de situações, muitas vezes nos revoltando contra essa ou aquela situação, muitas vezes reclamando de alguma coisa que nos tenha ocorrido. Mas é importante pensarmos sempre: estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para desenvolvermos as capacidades de que necessitamos para que possamos crescer na direção do Cristo. Pensando nisso, precisamos então iniciar a nossa palestra pensando justamente no Evangelho, que é o que dulcifica a cada um de nós. É o que traz ternura no nosso olhar. É o que faz com que nós consigamos vencer uma série de expectativas, de dificuldades, de desafios que encontramos pelo caminho. Assim, meus amigos, nós trazemos para as nossas reflexões uma passagem belíssima que nós gostamos muito, que é a passagem de Bartimeu, o cego de Jericó. Essa passagem é contada lá em Marcos, no capítulo 10, versículos de 46 a 52. E Marcos diz então assim: E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. Aqui já vale uma reflexão muito grande, porque Bartimeu era alguém, ele não tinha nenhuma representatividade para as pessoas. Tanto que nós vamos ver que no Evangelho é dito Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu. Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas. Então nós vemos que esse cego, ele nem tinha um nome que o designava por si só. Ele era alguém filho de uma outra pessoa. Então nós vamos ver que nem o nome dele vai ser citado aqui. E seguindo, nós vemos que o Bartimeu, ele começa a ouvir que Jesus de Nazaré estava chegando perto dele. Ele então grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos que ouviam aquele homem sem qualquer representatividade o repreendiam. Falavam com ele: cale-se, você
não pode de forma alguma falar com alguém como Jesus. Mas ele, cada vez mais ele pedia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus para. Ele observa no seu entorno e ele pede então: chamem esse homem. Eles então chamam Bartimeu. Bartimeu se levanta e vai até ele. E é interessante que no momento em que ele se levanta, ele desata a sua capa, joga-a de lado. Essa capa era algo muito importante para quem vivenciava a mendicância. Por quê? Roma era tão economicamente organizada que uma pessoa, para poder mendigar, ela precisava ter uma capa. Naquela capa, na parte interna da capa, havia uma inscrição em latim que queria dizer que esse homem é um miserável mendigo, ele vive de esmolas. Quem tinha então aquele tipo de capa podia ser um mendigo, podia viver da doação das pessoas. E naquele momento, quando Bartimeu então se levanta, ele desata a capa e joga-a no chão. Ou seja, ele estava a partir daquele momento desatando com o passado dele, deixando então de ser um mendigo para ser alguém que teria que viver por conta própria. Agora não mais haveria a possibilidade de Bartimeu conseguir então viver da esmola das outras pessoas. Era um momento de mudança, era um momento de transição. Mas ele que tinha ouvido o chamado de Jesus, ele queria seguir Jesus. Ele queria algo mais. E esse homem então abandona todo o seu passado, se levanta e vai ter com Jesus. Quando ele encontra então com Jesus, Jesus lhe faz um questionamento. Que queres que te faça? Quando Jesus faz esse questionamento, ele está querendo saber exatamente se aquele cego, ele sabia o que ele queria para si próprio. E Bartimeu então fala: mestre, que eu tenha vista. E Jesus então lhe fala: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu então começa a ver e ele começa a seguir Jesus. Nós vemos aqui um momento onde um homem, um espírito que estava numa situação extremamente degradante, ele resolve pela mudança. E ele então se modifica, começa a enxergar. O ter a visão aqui é muito mais amplo do que ter a visão física. Ele aqui então recebe não só a visão física, mas a visão espiritual de perceber quem realmente ele é. E a partir daquele momento, ele segue Jesus com afinco, com carinho, com ternura. É o momento da mudança. O momento aqui, meus amigos, é um momento onde nós percebemos que cada um de nós tem um momento de mudança, de transição, de perceber algo mais, de ampliar as nossas visões. Estamos no momento ímpar da nossa encarnação. No momento atual, onde nós estamos gravando essa palestra, nós estamos vivenciando a pandemia do coronavírus. É um desafio para todos. Isolamento social, a impossibilidade, então, de nos reunirmos, de estarmos com muitas pessoas que nós amamos. Há a tecnologia, mas não há esse contato, essa aproximação de uns com os outros. É um momento diferente. É um momento de parada. É um momento em que cada um de nós tem a possibilidade de rever pensamentos, rever falas, rever ações, para que possamos transmutar isso tudo e nos transformarmos no verdadeiro homem de bem, na verdadeira mulher de bem, onde buscamos fazer tudo aquilo que o Cristo deixou as sementes há mais de 2000 anos, e agora que elas podem então germinar em nosso coração. Se nesse momento Jesus aparecesse para cada um de nós
e nos fizesse o questionamento: que queres que te faça? Nós saberíamos responder? Nós saberíamos reflexionar exatamente aquilo que eu preciso para a minha vida enquanto espírito, que eu preciso crescer, que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Eu saberia responder de bate-pronto se Jesus estivesse na minha frente aqui e agora. E você? É importante que para isso nós precisamos ter um conhecimento maior de nós mesmos. Precisamos ter um nível de autoconsciência diferenciado. Precisamos saber exatamente aquilo que nós precisamos mudar. Então, a melhor coisa para que nós possamos mudar é uma análise das nossas emoções e sentimentos. Eu preciso ver porque emoção e sentimento são reações. Reações querem dizer, então, qual é o estágio evolutivo em que eu me encontro nesse ou naquele assunto, baseado nas minhas emoções e nos meus sentimentos. Mas vocês devem questionar, mas por que você fala, Paulo, emoções e sentimentos? Não fala só em emoções ou só em sentimentos? É necessário, meus amigos, que nós saibamos diferenciar o que é emoção e o que é sentimento. Por quê? A primeira coisa que eu preciso saber, essa diferença, é justamente porque é diferente a forma que nós temos para poder gerenciar uma emoção e gerenciar um sentimento. Cada um, então, gera necessidades diferentes, então, que precisam de ações diferentes para poder tornar aquela emoção, aquele sentimento em algo saudável. É interessante que, se nós fizermos análise entre um e outros, nós vamos ver que existe uma origem automática e uma origem racional. Existe, então, a velocidade com que aparece e muda, e também o nível de intensidade. Vamos pensar, então, em cada um desses itens para a gente poder discutir um pouquinho. Bem, as emoções, elas têm origem no sistema límbico. Logo, elas são inatas e geneticamente determinadas como um resultado da nossa evolução. Quer dizer, então, que eu nasci com determinada emoção e eu sempre vou ter essa emoção? Não. Na medida em que eu evoluo, é óbvio, né, que o que eu trago de recurso é justamente proveniente do meu processo evolutivo. Eu cresci, eu evoluí, eu melhorei, e nesse processo de crescimento e de evolução é que eu vou ter, então, esculpido em mim, que eu vou trazer esses registros e eu vou ter determinadas emoções. Logo, se eu consigo evoluir, eu transmuto essas emoções que eu já trouxe em mim, já geneticamente determinadas. Há também a questão dos sentimentos. Os sentimentos, eles nascem no lobo frontal. Logo, eles são resultado do nosso pensamento. Então, a gente poderia dizer que as emoções, elas são de origem automática, enquanto os sentimentos são de origem racional. Bem, eu preciso agora compreender a velocidade com que emoções e sentimentos aparecem. Bem, se nós sabemos que as emoções, elas são de origem automática, elas vão aparecer normalmente, aparecem em nós imediata a uma determinada situação, a uma determinada fala, a um determinado pensamento. Então, ela surge. É como se ela fosse um sistema de alarme. É uma motivação para que nós possamos, então, ter reações que vão nos instigar à manutenção da nossa sobrevivência. Agora, quando nós pensamos nos sentimentos, nós vamos ver que eles vão surgir a partir do momento que a gente pensa sobre o que aconteceu. Nós poderíamos dizer que o sentimento, então, é uma avaliação racional da emoção. Bem, se
a emoção ela vem de forma imediata e o sentimento é elaborado, nós vamos ver então que as emoções elas nascem e morrem rapidamente. É algo extremamente rápido o que acontece, tanto o nascer quanto o morrer de uma determinada emoção. Já o sentimento ele vai se desenvolver pouco a pouco. E ele pode se modificar e ficar presente em nós por dias, por semanas, por meses, por anos. Se nós pensarmos, por exemplo, um sentimento de raiva ou um sentimento de mágoa, que foi um sentimento que nós viemos nutrindo e às vezes nós questionamos determinadas pessoas, nossa, mas você traz tanta dor aí dentro, tanta mágoa de determinada pessoa, há quanto tempo você sente isso? Às vezes a pessoa fala, olha, desde quando era criança. Às vezes carrega aquilo ali por anos, mal sabendo que ela está destruindo o seu sistema imunológico, que ela está trabalhando de forma extremamente negativa para a sua vida. Vamos pensar então em termos de intensidade. As emoções elas são extremamente poderosas. Por quê? São justamente elas que nos estimulam a fazer ou parar de fazer alguma coisa. Então eu preciso da emoção justamente como um fator de motivação para mim. Já os sentimentos, eles são algo mais suaves. Eles nos levam a refletir sobre o que nós podemos sair para poder fazer, para poder sair desse desconforto que ora nós sentimos. Então é muito importante eu estar sempre elaborando, eu estar sempre refletindo. Sempre dizemos que espírita sem reflexão corre um risco muito grande de cair em erro. Então nós precisamos reflexionar um pouco mais. Vamos entender então a curva das emoções. Essa curva, ela vai modelar o ciclo de vida das nossas emoções. Nós vamos ver que toda curva de emoção, ela vai num crescente. Cada um de nós sente que a emoção está crescendo, crescendo, até que chega num ápice, até que chega num pico. Nesse pico, se eu permito que a minha emoção chegue a esse pico, eu corro um grande risco. Se eu não fizer nada que impeça que ela continue nesse crescente para chegar a esse pico, nós vamos ver que é justamente no pico que nós explodimos. Nós vamos ver justamente no pico que nós geramos uma série de danos para nós ou para quem esteja à nossa volta. Então é importante que eu tenha algo que me permita fazer com que essa linha crescente ela não chegue ao pico. Nós vamos ver mais à frente o como fazer isso, ok? E nós notamos que quando ela chegou no pico, agora a partir daí o que vai acontecer é ela decrescer até chegar ao nível zero novamente. Então nós vemos que a curva da emoção é como uma curva de distribuição normal que nós vemos, a curva de Gauss, que nós percebemos lá na matemática, na estatística. Mas o mais importante é, eu preciso pensar o que efetivamente eu não posso fazer quando eu chegar no pico dessas emoções. Se eu permitir chegar a esse nível mais alto, o que eu não devo fazer? Vamos dar uma olhada. A primeira coisa é tomar decisão. Muitas decisões, por exemplo, por suicídio, elas vão ocorrer justamente num pico de tristeza. Então eu não posso permitir que eu chegue nesse pico da tristeza. Eu preciso tomar decisões, eu preciso tomar medidas de precaução antes. Tomar decisão nesse momento corre um grande risco de erro. Segundo, eu não posso tentar resolver um problema. Por quê? Porque nesse momento eu não estou com todas as ferramentas que eu tenho, que eu já possuo, mas elas não estão ativadas no momento de pico da minha emoção. Então, se eu tento resolver um problema sem todos os recursos que eu possuo, eu corro um grande risco de chegar a um fracasso. É melhor não resolver o problema.
Por quê? O desespero, o momento de desespero pode me levar a uma série de decisões equivocadas. E terceiro, por mais que pareça para muitos algo extremamente paradoxal, eu não devo pensar. Por quê? No momento de pico das minhas emoções, é normal surgirem em mim pensamentos altamente catastróficos, altamente irracionais e inúteis para aquele momento. Esses pensamentos podem gerar novas emoções que vão trazer ainda mais danos. Então, nesse momento, não é momento de pensar. Eu preciso, então, tentar algo para poder gerenciar a minha emoção. E a primeira coisa que nós podemos usar são as técnicas de desativação, que é justamente um momento de desconexão, para que eu não chegue no pico de uma determinada emoção. Então, o que eu poderia fazer? Uma técnica de desativação é a respiração profunda. Inspire lenta e profundamente. Retenha o ar. Expire lenta e profundamente. Retenha um pouco. E repita esse ciclo quantas vezes forem necessárias, para que essa emoção deixe de estar junto de você. Uma outra opção é contar até 10. Se até 10 não surgiu o efeito, conte até 100, conte até 1000. O mais importante é, nós estamos nos desconectando com algo que era o gerador da emoção. Quando eu presto atenção em algo diferente, eu gero essa desconexão e aquela curva ela não atinge o seu ápice. E o terceiro é o relaxamento. Só que não adianta eu querer fazer um relaxamento num momento onde eu estou numa crise. O que eu preciso é treinar, treinar, treinar quando eu estou tranquilo. Treine técnicas de relaxamento, busque relaxar o quanto mais. Para quê? Para que no momento da crise você já saiba todo o caminho que precisa percorrer. É como se a gente pensasse, por exemplo, imagina que está num local e o local está pegando fogo. Naquele momento do incêndio, você sai correndo e de repente encontra uma placa em cima do elevador dizendo assim: em caso de incêndio, não use o elevador. Em caso de incêndio, não use o elevador é uma informação muito boa, muito interessante para esse momento. Porém, ela não é suficiente para quem está no momento de crise. Em caso de incêndio, o ideal é que tenha a placa dizendo: em caso de incêndio, não use o elevador, use as escadas e aponte para onde estão as escadas. Com isso, a pessoa sabe o que ela não deve fazer, mas sabe também exatamente aquilo que ela precisa fazer. Então, ela consegue chegar até a escada que vai levá-la para baixo em segurança. Quando nós falamos no treinamento do relaxamento, é justamente para que nós possamos buscar fazer esse exercício de escrever uma placa para cada um de nós que diz exatamente o como relaxar. Como é que eu vou relaxar? Eu relaxo dessa e dessa forma. Ok, eu já sei, introjeto isso, para que nos momentos de crise eu possa utilizá-lo. Muito bem. A outra técnica que eu tenho é o redirecionamento de atenção. Lembrando que, a partir do momento que eu foco a minha atenção em outro local, em outra situação, em outra coisa, eu começo a me desconectar daquilo que estava acontecendo. Então, eu posso buscar esse redirecionamento de atenção. E a outra situação é você ter sempre idealizada uma lista de ações. Quais são as ações que eu posso fazer em determinadas emoções? Tendo essa lista, essa programação, essa placa para você, te ajuda muito para poder gerenciar as suas emoções. Muito bem. Vamos então entender um pouquinho melhor sobre as nossas emoções. Toda emoção nossa vai ter sempre um evento incontrolável,
Então é algo que aconteceu, a emoção ela é simplesmente uma reação de um evento. Nós vamos ter pensamentos que estão relacionados com aquilo que aconteceu. Nós vamos ter uma resposta física. Imagine só, uma pessoa que ela tem uma dificuldade muito grande com gritos. E aí chega alguém gritando muito com ela. Aquele é o evento que ela não pode controlar. Quando ela faz isso, e ela percebe que está acontecendo aquele evento, uma série de pensamentos são desencadeados dentro dela. O primeiro pensamento que vem é justamente de um passado que ela vivenciou. Pode ser um passado que ela vivenciou, algo que realmente trouxe uma grande dificuldade para ela, e nesse pensamento ela vai ter uma série de respostas. Respostas físicas, o corpo vai sentir a mesma coisa que sentia quando ela passava por esse tipo de situação lá na infância dela. Ela vai ter um desejo de agir, seja de se cobrir, seja de procurar um abrigo qualquer, seja de tapar os ouvidos para não ouvir, seja de fugir. Então vem esse desejo. E logo depois do desejo, se ele não é controlado, vem uma ação. Depois que ocorreu a ação, nós vamos ver que nós podemos ter aí alguns efeitos posteriores finais, que podem ser eventos de alerta que vão iniciar um outro ciclo de emoção. Então isso é o que acontece nas nossas emoções. Para isso, então, meus amigos, nós precisamos entender bem essas emoções. Nós precisamos ter níveis diferenciados de autoconsciência, igual nós dissemos no início. E por isso, nós trouxemos então para nossas reflexões de hoje as 5 aptidões básicas emocionais que nós precisamos ter, que são estudadas pela inteligência emocional. A primeira é a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos. Muitos de nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecimento dos sentimentos. E isso é muito patente em nós, porque principalmente nós que viemos de uma educação onde tinha, na nossa época, tinha a questão de que homem não chorava, tinha a questão de repressão aos sentimentos. E aí, essa capacidade de reconhecimento dos próprios sentimentos ficou muito prejudicada. Nós precisamos, então, buscar formas de nos trabalhar, de termos autoconsciência, para podermos reconhecê-los e podermos, então, torná-los algo melhor. A segunda aptidão emocional básica é a capacidade de empatia, é a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros, é a capacidade que nós precisamos desenvolver de sentir, buscar sentir o que o outro está sentindo, para que nós possamos ajudar, para que nós possamos ser mais úteis. A terceira aptidão é a capacidade de controlar as próprias emoções. Mas eu só consigo controlar a minha emoção quando eu a percebo. Então, mais uma vez, é necessário um alto grau de autoconsciência aqui. E a quarta é a capacidade de remediar danos emocionais. Quando nós estamos num momento de pico de emoção, por exemplo, nós muitas vezes geramos danos às pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos saber, primeiro, nos desculpar. Que o pedir desculpas, o se movimentar na direção do outro, buscando desculpar-se, esse é um movimento para que possamos desenvolver a mãe de todas as virtudes, que é justamente a humildade. Nós precisamos desenvolver em nós o sermos humildes, de reconhecermos o nosso erro, de chegarmos para o outro e pedirmos, olha, me desculpa, realmente aquele momento foi um momento infeliz mesmo, eu estou muito arrependido daquilo que eu fiz, se houver alguma coisa que eu possa fazer em reparação, que você me diga, na medida das minhas possibilidades, eu vou buscar realmente fazer. Então é muito importante nós fazermos esse movimento na direção do outro, de deixarmos
muitas vezes o nosso orgulho de lado, porque é ele que é como uma âncora que nós jogamos pelo caminho e depois tentamos caminhar e não conseguimos, haja vista que nós nos mantemos ancorados. Então nós precisamos agora recolher essa âncora, deixar de lado o orgulho para que a humildade possa crescer em cada um de nós. E a quinta aptidão básica é a capacidade de integração emocional e interativa. É a capacidade que nós temos de desenvolver dentro de cada um de nós o relacionamento com as nossas próprias emoções. De buscarmos, então, interagir com o outro com mais tranquilidade, com mais paz, com mais efetividade. Então, tendo essas 5 aptidões básicas, nós podemos dizer que nós já estamos evoluindo em termos da nossa inteligência emocional. Agora, e os sentimentos, já que nós falamos muito das emoções? O sentimento é justamente aquilo que fica após a emoção. Para que eu possa, então, gerenciar os sentimentos, eu preciso, então, avaliar uma série de questões. Vamos, então, a algumas delas. A primeira, eu preciso buscar a origem. Qual é a origem do meu sentimento? Imagine que você esteja num momento onde o seu humor mudou de repente. Essa mudança de humor, é necessário que a gente se questione. O que aconteceu para que o meu humor ele tenha mudado assim dessa forma? O que me faz sentir desta forma? Quando eu questiono, primeiro, a origem e segundo, eu faço uma relação, o que me faz sentir assim, eu vou conseguindo montar um quebra-cabeça dentro de mim. Quando eu fiz essa reflexão, eu vou buscar então relaxar por alguns minutos e tentar entender exatamente o que está acontecendo. Olhar para dentro de mim, perceber o que efetivamente está acontecendo dentro do meu coração neste instante. Por que eu estou me sentindo assim? Se necessário, fechar os olhos para poder se perceber cada vez mais. É interessante que quando nós fazemos esse questionamento, o que está acontecendo e tudo, né? Que sentimento que está lá dentro, não adianta eu pegar alguma coisa muito ampla, que não seja muito específica. Por exemplo, se eu começar a perceber que eu não estou me sentindo bem, não é suficiente eu identificar que não estou me sentindo bem. É necessário que eu seja mais específico. Eu preciso entender o que eu estou me sentindo. Eu não estou me sentindo bem porque eu estou me sentindo envergonhado, eu estou me sentindo impotente, chateado, com raiva, eu estou me sentindo humilhado. Às vezes, numa reunião de trabalho, por exemplo, alguém vem e vai contra um determinado pensamento que nós colocamos na reunião, nós nos sentimos incomodados com aquilo, mas por que nós nos sentimos incomodados com aquela situação? Será porque naquele momento eu não quis deixar de lado o orgulho e não quis ouvir o pensamento do outro? Então é muito importante que eu pense melhor as questões, que eu defina, que eu especifique bem o sentimento que eu estou sentindo naquele momento. Como é que eu posso, então, identificar esses sentimentos? Ser mais específico. Eu tenho algumas dicas para que nós possamos entrar em contato, então, com os nossos sentimentos. A primeira coisa que eu posso fazer é criar um diário dos meus sentimentos. Eu pegar um caderno, uma folha, e vou anotando, então, os sentimentos que eu vou tendo durante o dia. Seja sentimentos muito grandes, sentimentos maiores que eu percebo bem, mas sejam também aqueles sentimentos que são sentimentos pequeninos, que às vezes nos visitam e rapidamente eles se vão. Pense então em cada um desses sentimentos e anote também o que provocou esse sentimento.
Uma vez que você fez isso, tente então identificar qual é o sentimento mais comum, qual é a origem desses sentimentos. É muito interessante que se nós pegarmos o nosso diário de sentimentos e lermos daí 3 semanas, 2, 3 semanas, um mês, daí um tempo, nós pegarmos o diário e formos ler, nós vamos identificar que existem sentimentos que são muito arraigados em nós. Existem sentimentos que estão sempre aparecendo no nosso dia a dia. E existem sentimentos cuja origem é sempre a mesma coisa. Quando eu consigo identificar isso, me ajuda muito, me facilita muito para que eu possa trabalhar o sentimento. Então, o diário de sentimento é uma dica especialíssima para nós nos autoconhecermos. Vamos aumentar muito o nosso nível de autoconsciência fazendo o nosso diário de sentimentos. Como então eu vou gerenciar os meus sentimentos? A primeira coisa, meus amigos, na gerência dos sentimentos é praticar a responsabilidade emocional. Quando nós dizemos, por exemplo, você faz com que eu me sinta mal por causa disso, disso, disso. Notem que esse padrão de pensamento é um padrão de pensamento de quem não quer assumir a responsabilidade emocional por uma determinada situação. Nós queremos logo jogar a culpa no outro. Por quê? Nós fazendo isso, nós não temos responsabilidade sobre aquela emoção, sobre aquele sentimento que foi gerado dentro de nós. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque projetar no outro a responsabilidade de um sentimento que está nascendo dentro de mim é dar um poder muito grande ao outro sobre os meus sentimentos. A responsabilidade dos sentimentos é pessoal e intransferível. Sou eu que permito com que um determinado sentimento surja em mim, gerado por uma determinada situação. Conseguem perceber isso? É muito importante, então, que nós tenhamos em mente que nós somos responsáveis pelos sentimentos, que somos nós que permitimos que o outro nos atinja emocionalmente falando. Então, se alguém fez algo contra nós, é necessário que nós percebamos, olha, ele está num momento que é um momento infeliz dele. Agora, se eu vou importar, se eu vou trazer para dentro de mim essa situação para gerar uma reação emocional em mim, aí isso é uma questão de responsabilidade pessoal minha. Sou eu que vou permitir ou não. Então, não adianta nós pensarmos, por exemplo, eu sou dessa forma, porque na minha infância a minha mãe era dessa e dessa forma. Eu penso assim porque na minha infância, na minha adolescência, aconteceu isso, isso e isso, e portanto eu sou dessa forma. Existe uma questão que eu acho muito interessante, que é o quebrar a ponte por onde nós passamos. Meus amigos, o que aconteceu no passado, ficou no passado. Temos respingos desse passado sim, mas nós podemos fazer com que esse respingo não seja uma inundação dentro de nós. Nós podemos ir nos trabalhando, nós temos recursos, nós temos ferramentas para poder nos ajudar a gerenciar esse padrão de sentimento. É necessário, se eu não estou conseguindo resolver isso sozinho, buscando ajuda nos amigos benfeitores, nos amigos espirituais, que eu pelo menos, então, busque um tratamento psicológico, um atendimento fraterno, para que eu possa conversar a respeito. Quando nós vemos, por exemplo, Bartimeu, aquele homem que nem um nome tinha, ou seja, ele podia trazer dentro de si uma série de traumas, uma série de desafios, mas ele, em certo momento da vida, ele resolveu desatar o nó da sua capa.
Cada um de nós, então, pode desatar o nó da nossa capa com relação ao nosso passado, não permitindo, então, que essas emoções conturbadas e perturbadas, que esses sentimentos ainda perturbados em nós possam então respingar também na nossa família, gerando danos também naqueles que nós mais amamos. Basta nós pensarmos que quando nós deixamos determinado sentimento, determinada emoção crescer e crescer muito dentro de nós, nós acabamos falando principalmente com aqueles que amamos, falamos coisas que nós vamos nos arrepender, às vezes por dias, semanas, meses, anos, décadas. Então, meus amigos, é necessário que nós comecemos a nos trabalhar com relação a esses sentimentos, a essas emoções. Que nós busquemos, então, melhorar a nossa capacidade de nos relacionarmos conosco mesmos, com as nossas emoções, com as nossas vivências. Portanto, nós vamos buscar alguns recursos de gerenciamento de sentimentos para poder nos ajudar também. A primeira coisa, nós trouxemos aqui uma série de textos, né, que falam justamente a respeito do quanto é terapêutico e libertador nós falarmos dos nossos sentimentos. Se nós deixarmos os nossos sentimentos somente lá dentro de nós, vai ser como uma panela de pressão, com a válvula, sem uma válvula de escape. Quando a válvula de uma panela de pressão entope, por exemplo, e ela continua ali naquele movimento de receber a energia térmica do fogo, agitar as moléculas do líquido, do sólido, o que quer que esteja dentro dela. Nesse processo de agitação, vai fazer com que haja uma expansão cada vez maior dos gases que são formados dentro, então, da panela de pressão. E em determinado momento, se não há o escape, ela vai explodir. E os danos podem ser danos muito grandes, podem gerar problemas muito grandes para quem esteja ao seu redor. É isso que nos ocorre quando nós mantemos determinados sentimentos, determinadas emoções dentro de nós. Aí, qual é a válvula de escape da nossa panela de pressão do nosso mundo interno? É justamente o falar. É o começar a falar, alinhar o nosso pensamento, para que nós possamos nos libertar, então, de uma série de sentimentos que estão lá dentro. A primeira fala é justamente de Chapman. Ele diz o seguinte: como você se sente depois de contar algo que estava remoendo há muito tempo? Leve, não é verdade? Falar é terapêutico e libertador. Segundo diversos estudos, as pessoas que evitam comunicar como se sentem têm um maior risco de sofrer de câncer. Aqui nós vemos, então, que um sentimento, quando mantido dentro de nós e que está se apodrecendo lá dentro, ele pode gerar até mesmo um câncer em nós. Então, falar é terapêutico e libertador. A nossa próxima fala é de Lieberman. Ele fala o seguinte: quando expressamos o que sentimos em voz alta, diminui a intensidade do mal-estar que essa emoção pode estar provocando. Isso ocorre devido ao fato de que, dando voz às emoções, nossa amígdala cerebelosa diminui a sua atividade, o que diminui, por sua vez, a reação emocional. Notem que, a partir do momento que nós começamos a expressar o que sentimos em voz alta, além de diminuir esse mal-estar, nós vamos ver que a nossa reação emocional ela é diminuída. Então eu preciso falar realmente. E a última fala é justamente de Cross. Ele fala o seguinte: saber expressar os seus sentimentos
aumenta a sua força psicológica e a sua capacidade para enfrentar momentos e situações difíceis. Aqui é muito bacana, né, que justamente nós vamos ver que, além de reduzir a nossa reação emocional, nós aumentamos, quando falamos dos nossos sentimentos e falamos das nossas emoções, nós aumentamos a nossa força psicológica. A nossa capacidade de resiliência, ou seja, a capacidade de sofrer alguma coisa, de ser atingido por algo e fazer com que nós voltemos ao nosso estado inicial que nós estávamos antes de sofrer aquilo ali. Então, o aumentar a minha força psicológica e a minha capacidade de enfrentar esses momentos e situações difíceis, eu vou conseguindo resultados muito melhores. É necessário, então, que nós falemos. Principalmente nós homens, que temos essa capacidade tão grande de expressar sentimentos. É necessário falarmos aquilo que está nos incomodando lá dentro. Procure uma ajuda especializada, procure um atendimento fraterno, procure um atendimento telefônico, como é o caso do SOS Preces da nossa FEAC. Basta que ligue 32, é o DDD, 3236 1122. É o telefone do SOS Preces. 32 3236 1122. Lá você vai sempre ter um amigo pronto para poder te ouvir. Então fale. Falar é terapêutico e libertador. Agora, já que nós estamos nesse trabalho de gerenciamento de sentimentos e emoções para melhorarmos a nossa relação com o outro e a nossa relação conosco mesmos, seria interessante nós começarmos a observar. Fizemos lá o nosso diário dos sentimentos e percebemos que é muito comum nós termos determinadas reações emocionais em determinadas situações que nos ocorrem no nosso dia a dia. Identificando isso, seria muito bacana se nós soubéssemos como programar as nossas reações, não é mesmo? Então é bem interessante nós começarmos a trabalhar isso. Vamos pensar então juntos um pouquinho. Que tal... Olha que bacana. Que tal a gente decidir como nós vamos nos sentir, ao invés de apenas nós reagirmos, sermos uma pessoa reativa? Seria muito mais bacana eu decido o agir, ao invés de simplesmente reagir às situações e pessoas. Ok? Como é que eu faço esse processo? A primeira coisa... eu preciso escolher como eu quero me sentir em uma determinada situação. Eu anotar, então, emoções, pensamentos que eu quero ter no meu dia a dia. Feito isso, então, primeiro, escolher o que quer sentir como? Anotando essas emoções e pensamentos que eu quero realmente ter. Agora, já que eu sei aquilo que eu quero ter, eu preciso saber também aquilo que eu não quero ter. Aí o que eu faço? Eu preciso muita atenção quando surge algo que não é positivo em mim. Surgiu aquele algo que não é positivo, eu preciso identificar, olha, esse algo que aconteceu em mim, que não é positivo, ele teve um gatilho. Qual foi o gatilho, então, para que aquilo acontecesse? Foi a fala de alguém? Foi uma determinada situação? Foi uma fechada no trânsito? Foi uma fala do seu chefe? Foi alguma coisa dentro da sua casa? Um comportamento do seu filho, da sua filha? Um comportamento da esposa? Algo que você achava que já tinha vencido dentro de você e que de repente não? Então, identifique qual foi o gatilho. E depois, é necessário que a gente pense como eu posso mudar essa situação. Quais são as formas, então, que eu tenho de mudar isso aí?
Surgiu a situação, identifiquei o gatilho e penso quais são as formas de mudar essa situação. Quer ver? Vamos a um exemplo. Imagine que você se sinta muito irritado. Comece a pensar, quem te deixa irritado? Se tem uma frase, alguma crítica, uma ofensa que mais te incomoda. Eu tinha uma determinada situação que às vezes as pessoas vinham e me falavam alguma coisa e depois no final falavam assim, bem, pelo menos essa é a minha opinião. Como se, naquele momento, quisesse fazer com que aquela opinião dela fosse muito mais forte. É necessário, sim, nós sabermos ouvir. E aquilo me fazia um mal muito grande. Até que o meu pensamento começou a mudar no entorno disso. Eu comecei a pensar, bem, e se a pessoa estiver falando, que pelo menos essa é a minha opinião, se ela estiver falando justamente para que eu possa perceber o pensamento, e não para que o pensamento dela possa sobrepujar ao meu. A partir do momento que eu comecei a trabalhar isso dessa forma dentro de mim, quando eu ouço esse tipo de fala, eu já consigo dentro de mim, com muito mais tranquilidade, entender, poxa vida, essa pessoa está querendo de repente me alertar de algo. Ou seja, está querendo o meu bem e não me confrontar. Percebam que a partir do momento que nós conseguimos transmutar isso, elaborar de uma forma mais tranquila, mais suave, mais digerível para cada um de nós, fica muito mais fácil dentro de mim resolver isso. Ou seja, impede que a minha reação emocional seja uma reação muito exacerbada, ou mesmo que a minha reação emocional seja agora uma reação extremamente positiva, enquanto anteriormente era extremamente negativa. Muito bem. Feito isso, lembra que a gente primeiro pensou o que nós queríamos sentir. Agora nós pensamos o que nós não queremos sentir. Agora é necessário que nós confrontemos, então, dentro de nós, o sentimento positivo com o sentimento, aquele sentimento que não deve existir dentro de nós. Uma vez que nós fizermos esse confronto, nós precisamos fazer a nossa escolha. Então, numa determinada situação, busquei aquilo que eu queria de reação positiva, busquei aquilo que eu não quero sentir, e agora eu junto essas duas coisas e faço a minha opção emocional num momento de tranquilidade. Qual é a minha opção emocional aqui nesse momento? Vamos colocar uma situação. Imagine que você está pronto para poder ir para o seu trabalho. Naquele momento, está todo mundo ali tomando café, e de repente a sua filha adolescente, ainda ela está aprendendo justamente uma inteligência, que é a inteligência corporal. Então, essa inteligência, ela ainda, como o corpo está desenvolvendo muito rápido, ela ainda não se adaptou com o novo corpo, e ela esbarra numa xícara de café. A xícara de café tomba, e aquele café vem escorrendo pela mesa e vai até a sua camisa. Quando você percebe, a camisa já está toda suja. Naquele momento, você pode ter uma reação emocional, que seria justamente falar com a sua filha, com carinho, pela situação, ou não. Você pode muito bem, minha filha, olha o que você está fazendo, deixa de ser tão estrambelhada assim, olha a minha camisa, olha como ficou. E a partir daquele momento, você acabar com o seu dia. Ou então, falar, olha minha filha, tome cuidado, olha como ficou a minha camisa, agora eu vou ter que trocar. A sua filha vai te pedir desculpas por aquilo que ela fez, porque justamente o desenvolvimento, ela ainda está desenvolvendo, ela ainda não tem o controle pleno desse corpo que está em constante mudança, e ela então te pede desculpas.
Você pode ter, então, um dia que começou extremamente ruim, ou um dia onde houve uma situação de desafio e em família conseguiu resolver tudo com tranquilidade, porque manteve as emoções alinhadas com a sua intenção de querer paz dentro da sua casa. Faça a sua escolha e registre firmemente aquilo exatamente que deseja para você, para sua família. Pense, busque então o que é melhor. Como então que eu posso ampliar a minha autoconsciência? Bem, eu posso ampliar a minha autoconsciência examinando como eu faço uma avaliação. A todo momento nós estamos fazendo avaliações daquilo que que está nos acontecendo. Então, eu preciso examinar como eu faço essa avaliação. O que eu coloco de dentro de mim para poder avaliar isso? Como eu olho? É como eu enxergo o mundo. Às vezes eu estou mantendo uma lente que é uma lente muito escura, que eu só percebo o lado obscuro das pessoas, o lado ruim dos acontecimentos. Eu às vezes preciso mudar isso aí. Eu preciso atentar também para os meus sentidos. Quando nós falamos em sentidos, nós estamos falando sim dos nossos 5 sentidos. Da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Atentar porque esses são os nossos sensores que trazem informação do mundo externo para o nosso mundo interno. Então eu tenho que prestar atenção o que eu estou trazendo de informação com esses meus sensores. Eu preciso, num terceiro passo, entrar em contato com os meus sentimentos. Aquilo que eu estou sentindo aqui dentro, o que está acontecendo dentro de mim. Então, entre em contato com o sentimento, com tranquilidade. Joana de Ângeles diz para que nós possamos olhar para dentro de cada um de nós e olhar com tranquilidade. Não como aquela pessoa extremamente crítica ou aquela pessoa que está julgando e condenando, mas olharmos para os sentimentos bons e aqueles que ainda não são bons e trabalharmos cada um deles. Perceba os seus sentimentos, olhe para dentro de si e veja o que tem de melhor ali e aquilo que precisa ainda ser mudado. Eu preciso identificar as minhas intenções. Lembra da situação da xícara de café? Qual era a intenção? Se a intenção é justamente promover a paz dentro de casa, mantenha-se em tranquilidade. Coloque essa intenção como uma prioridade para a sua vida. E o 5º passo é prestar atenção em nossas ações. As nossas ações que às vezes não estamos percebendo. São elas que nos dão dica do nosso nível evolutivo e daquilo que está dentro de cada um de nós. Eu, às vezes, estou reagindo a uma determinada situação justamente porque eu trago dentro de mim um registro, positivo ou não, sobre aquilo ali. Resumindo, então, é muito importante que para aumentar o nosso grau de autoconsciência, eu faça várias vezes ao dia as seguintes perguntas. O que eu estou sentindo neste instante? O que eu quero? Como eu estou agindo? Quais são as avaliações que eu estou fazendo? E o que os meus sentidos me dizem? Na primeira pergunta, eu estou buscando os meus sentimentos. Na segunda, eu estou buscando a minha intenção. Na terceira, eu estou prestando atenção na minha ação. Na quarta, minha atenção é a forma como eu estou fazendo a avaliação. E na quinta, o que os meus sensores, os meus sentidos estão importando para dentro de mim. Fazendo esses questionamentos, buscando estas respostas, eu vou ampliar o meu grau de autoconsciência. É assim, meus amigos, que nós vamos realmente conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que o Mestre Jesus sempre disse.
Então, se nós conhecermos a verdade que está dentro de nós, nós nos libertaremos daquilo que ainda não é positivo e estaremos em sintonia com as leis divinas, já que a lei divina é uma lei de evolução. E é ela que vai nos levar à verdadeira felicidade. Se há um ponto comum de felicidade para todos nós, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila de que estamos buscando fazer o melhor. E a fé no futuro, porque o futuro para todos nós é um futuro luminoso, radiante, para que possamos estar juntos crescendo na direção do Cristo. Que Jesus, o Mestre de cada um de nós, esteja neste instante com as mãos sobre a sua cabeça, trazendo-lhe paz, trazendo-lhe conforto, para que você a cada dia possa, em sintonia com ele, crescer mais e mais. Jesus te abençoe. Jesus nos abençoe, nos torne cada vez mais fortes e motivados para que possamos construir a nossa família, uma família cheia de paz, cheia de amor. Onde quer que estejamos, que possamos fazer florescer as sementes que estivermos jogando pelo caminho e que elas sejam as sementes boas, que frutificarão 30, 60, 100 por um. Que Jesus abençoe a tudo e a todos. Muito obrigado, meus amigos.